Tava na canseira de só perder dinheiro, decidiu virar concurseiro. E como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre, todo mundo pode. Passei pobre, você também pode. Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. A depender do horário que estiver assistindo, como vão? Estamos aqui de volta no curso mais pobre do Brasil, pra pobraiada toda aí, tá certo? De pobre para pobre. Esse é o Passei Pobre, onde você estuda para concursos públicos de forma gratuita, ainda sendo pobre. E quando ficar rico, lembre de mim. Vamos lá. Pessoal, hoje nós estamos aqui numa aula especial. Eu até pretendia futuramente, talvez, quem sabe, um dia, gravar aulas de português para vocês, tá certo? O português é muito importante para quem vai prestar concurso. Praticamente todas as provas de concurso público têm o português, tá ok? E é essencial para uma aprovação, tá certo? Nós estamos aí em meio ao nosso curso resolvendo questões para a OAB. Vamos ter que dar uma pausadinha e depois nós retomamos. Como já falado, nós não estamos divulgando o canal ainda. O faremos a partir do momento que o curso para a OAB estiver completo, tá joia? Ou até mesmo antes, uns 50% a gente já deve lançar aí, começar a divulgar. Mas nós precisamos agora mudar um pouco o foco, porque hoje eu estou a serviço de um grande amigo. Meu amigo chama Daniel. Daniel é nóis, cara. Estou aqui para dar uma aula para o Daniel, prioritariamente sobre português. Ele vai prestar um concurso aí legalzinho, tá beleza? E tem muitas questões de português e serve tanto para ele quanto para este concurso quanto para outros concursos. Ele está meio atrasado aí já no cronograma. Prova aí, eu acho que é agora no meio do ano, em junho, se eu não me engano. E nós precisamos aí colocar o português na cabecinha do nosso amigo Daniel, ok? Em razão da prioridade aí, nós temos uma amizade aí, tá joia? E a princípio ele vai até fornecer alguma ajudazinha de custo aí pra gente deixar o que tá fazendo e passar isso aí na frente, tá joia? Então o que importa é um ajuda o outro e aí vamos seguindo aí, tá ok? E aí eu vou, como eu não tenho onde colocar, eu vou ter que ir colocando as aulas já no canal, para que ele tenha acesso. Quem precisar de português, aproveite aí, que o Daniel tá pagando. Tá beleza, pessoal? Então, vamos começar. Para quem já assistiu às aulas anteriores aí, sabe do nosso esqueminha MOR, que é o quê? Nós temos aqui um negócio de mapa mentais, nós não estamos usando. Nós temos aqui o lado esquerdo é o nosso rascunho de aulas, tá joia? E aqui do lado direito nós temos o hábito de abrir o nosso amado Google Chrome, onde nós podemos encontrar várias coisas interessantes que eventualmente possamos precisar. Tá joia? Então vamos comigo. Bom, a nossa aula hoje principal, aliás, acaba sendo principal. Nossa aula inicial, melhor dizendo, é uma aula sobre fonética e fonologia da língua portuguesa. É uma aula, a princípio, cansativa, não tão fácil de decorar, mas é fácil de compreender à medida que vamos explicando, não é? Então, posteriormente a isso, é bom que a gente encontre algumas questões de português para que a gente resolva juntos aí e consigamos fixar o entendimento, tá joia? É provável que seja uma aula um pouco extensa, tá joia? Não houve um planejamento de aula
como deveria ser feito, em razão da urgência do nosso amigo Daniel. Ele está ligando todos os dias, está me ameaçando. Diz que vai contratar um outro professor. E aí nós vamos perder a amizade. Então seguimos aqui. Eu acho que ele não conhece o nosso canal ainda, mas já fica desde já advertido. Não é possível, Sr. Daniel, que identifique quem é o homem por trás deste amado boneco, este amado apresentador virtual. Nós temos um plano aqui de sigilo total. Ninguém sabe quem está por trás. Tá certo? Então vamos lá, Sr. Daniel e demais colegas que eventualmente assistam. Começamos a nossa aula de português. Fonética e fonologia. Tá joia? Bom, deixa eu ver aqui como é que a gente divide isso aqui para ficar bem. Eu acho que nós não vamos precisar desse Google por enquanto, tá joia? Vamos abrir um pouco mais aqui a nossa tela para que fique mais fácil a compreensão do que estamos dizendo. Fonética e fonologia, tá? O que é a fonética, pessoal? A fonética é o estudo. Meu Deus, amado teclado. Estudo dos sons, ok? Da pronúncia. Pronúncia. Eu acho que ainda assim não vai dar, tá, pessoal? Nós vamos ter que separar isso aqui então, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ficar um pouco mais longe. Já a fonologia, pessoal, é o estudo dos sons. Fonemas. Os fonemas. Esse negócio não tá parando aqui, viu? Bom, é o estudo dos sons, fonemas. Ficou bom isso aqui não. Deixa eu ver como é que eu explico isso aqui para vocês que são iniciantes. Fonética vai separado, tá? Estudo dos sons e a fonologia também são estudo dos sons, mas os fonemas. Entenderam nada, né? Mas vão entender daqui a pouco. Aqui é uma pronúncia. A fonética te ensina, estuda como é feita a pronúncia da palavra, o mecanismo utilizado para emitir a palavra, tá? O som. Já a fonologia, ela estuda os sons enquanto os padrões de sons da língua portuguesa. É um estudo mais teórico e a fonética é um estudo mais prático, mais palatável. Vamos colocar aqui estudo dos sons, padrões de sons da língua portuguesa, ok? Bom, dito isso, vamos começar aqui a dar exemplos para vocês, para que vocês já comecem a entender o que nós estamos falando, tá? A palavra carro, ok? A palavra carro ela é representada por fonemas em outra forma. São 1, 2, 3, 4, 5. São 5 letras, né, grafadas na palavra carro. E você
pronuncia isso de forma mecânica, carro, teoricamente. Parece que é simples, né? Mas, ao você transcrever isso para o estudo dos fonemas, você vai identificar a forma como você fala, não como você escreve. Então, você escreve carro, mas ninguém fala carro. Na hora de você falar, como que a gente fala? A gente fala ó, deixa eu pôr minúsculo, gente. Carro. Exemplo, tá? Entre tudo que eu pôr entre colchetes aqui será o som, tá? Da palavra, e fora é a grafia escrita a princípio, tá? Veja bem, na hora que você transfere isso aqui, você tenta converter a palavra carro para o estudo dos fonemas, na fonologia, você irá transcrever assim, tá? Carro, o R maiúsculo, tá? Porque ele substitui, você não fala vários R's. Você não fala carro, você fala só um R, carro. E fala rápido e no final fica um U, tá? Ou se não um R de minúsculo de cabeça para baixo, tá? Mas como aqui a gente não sei lá como é que nós vamos fazer isso aqui, vai dar trabalho ficar invertendo letra, nós vamos grafar a transcrição do fonema dessa forma, tá bom? Deixa eu ver aqui como que a gente avança nesse sentido, tá? Veja bem, o nosso objetivo aqui, a priori, é aprender a transferir o que é escrito para o que é falado, tá? É a grafia transformada em som, tá? Dito isso, o que nós vamos fazer? Nós vamos dividir essa estrutura de transformação em descrição fonética e descrição fonológica, certo? Bom, agora vai ficar um pouco mais claro. A descrição fonética, quando a gente precisa fazê-la, transformá-la no que se diz em som, ela leva em consideração cada elemento de som emitido. Então, ela é representada de forma separada. Então, na hora de você descrever isso foneticamente, a palavra carro de forma fonética, você vai fazer assim, ó, carro, tá? Nós vamos colocando barra para todo lado aqui, tá? Então, é assim. Na hora de você descrever, a gente separa a descrição fonética. Carro, ok? Agora, a descrição fonológica, ela precisa levar em conta a estrutura toda. A estrutura em si, da palavra toda. Então, a gente já vem aqui. Lembra que falamos entre colchetes, vai ser os sons, tá? Ó, K. Ok? E fecha colchete, tá? O R maiúsculo, porque é assim que é representado na fonologia. Algumas situações, pessoal, vai ser um pouco mais complicado de se entender, viu, Daniel? A princípio, nós estamos aqui só para você entrar e pegar o ritmo. Isso aqui você vai aprendendo conforme nós vamos evoluindo, tá? A gente tem até uma tabela de transcrição, onde você consegue olhar cada elemento, como ele é representado na fonética, para você transferir a grafia para a fonética, tá? Mas isso aí não é necessário para o concurso a princípio. É só para você entender um pouco a estrutura das palavras, dos sons, tá? Veja só. Perdão, mais uma vez.
A palavra carro, então, ela tem... Ó, carro tem um total de 5 letras, não é isso? 5 letras. Que é a grafia. O jeito que é escrito, tá? Ó, 5 letras. Oh, meu Deus do céu, o mouse dando uma agarrada aqui. 5 letras grafadas, escritas, certo? Já foneticamente falando, são apenas 4. Por quê? Alguém, não sei quem foi, criou essa regra, por exemplo, nessa palavra carro, que o K, aliás, o C, ó, na regra, que a letra C de carro, por exemplo, letra C, quando ela está ao lado de A ou de O, ela tem som de K. Quando a letra C está ao lado de O e A, terá som de K. Só o som, tá? Não se preocupe, nós vamos evoluindo passo a passo. Vai dar tudo certo, tá bom? E logo você vai entender, espero que assista até o final, qual a importância disso aqui para o concurso público e para tudo que você vai fazer no português, tá? Tudo que você vai estudar em português. É necessário, tá bom? Bom, dito isso, o fonema, o que é o fonema? Vamos evoluindo, tá? O que é o fonema? Fonema é a menor unidade de som de uma língua que causa distinção das palavras, tá? Ó, fonema é a menor unidade de som de uma língua que causa distinção entre palavras. É o que difere uma palavra da outra, tá? Aí nós chamamos isso de fonema, tá? Ó, nós vamos dar uma olhada aqui nas mudanças de fonemas. Deixa eu ver uns exemplos que a gente pode colocar aqui, tá? E verificar essa diferença, tá? Ó, palavra tala. Palavra tala, tá? Ó. E a palavra vala? Veja que elas são praticamente iguais as palavras. Tala, vala, tala, vala. A escrita é praticamente igual e também a fala é quase igual, né? E aí o que é que muda? O fonema é o menorzinho que mudou, né? Qual foi a letra? O T e o V. Ó, fonema. Como é que a gente faz com isso aqui? Deixa eu ver se a gente consegue marcar. Ó, por exemplo, o T. Nós vamos colocar ele aqui assim, ó. T e V. É um fonema que mudou o significado da palavra completamente. Olha a diferença. O que um fonema não faz? É uma menor unidade de som. É só a letra T, a letra T, a letra V. Entendeu? É uma letra que, falando em fonema, falando no som, ela muda completamente o sentido da palavra. Olha a diferença por uma letra, por um fonema, por um pequeno som, entre você colocar uma tala no braço quebrado e ir direto para a vala. E morreu. Tá certo? É uma diferença grande, não é? Ó, vamos ver outra palavra. Manto. Manto e canto. Já dá para perceber qual é o fonema menor que mudou aqui, né? Ó, a menor unidade aqui que mudou. Então, de manto e canto, mudou apenas o som.
é a mesma palavra, a mesma quantidade de letras, tá ok? E mudou só um fonema, a menor unidade de som, e mudou completamente o significado da palavra. Bala. Isso aqui nós podemos colocar até lá em cima, ó. Tala e vala e bala. Ó, ela mudou o significado da mesma palavra várias vezes. Vários significados. Uma bala, uma tala, uma vala. Tá certo? Então aqui você está chupando bala, você precisou de uma tala no braço, você morreu e foi para a vala. Olha a diferença do negócio que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Apenas um único fonema mudou toda o significado das palavras, tá? Nós falamos aqui dessa unidade de som mínima, mas como ficam essas palavras quando nós convertermos ela em fonemas? Porque aqui nós não estamos analisando os fonemas, aliás, estamos analisando os fonemas, mas estamos analisando os fonemas olhando para a grafia, né? Nós estamos olhando a palavra escrita. Mas a palavra escrita, ela pode ser representada por fonema também de forma escrita. É chato, né? Mas é assim que funciona. Então, vamos fazer mais uma distinção. Ó. Por exemplo, aqui, vala. Ó. Essa vala, fica mais claro. Vala e vila. E vila. Ó, qual que é agora o fonema, a menor unidade de som que causou uma mudança? O V, não tem som de V, mesma coisa? O A, não tem som de I? Não, lógico que não. Então, o que mudou aqui agora, o significado completo da palavra, foi a letrinha I e a A. Então, aqui já alterou qual é o fonema, tá? Nessa palavra. Então, como que a gente faz para converter, por exemplo, essas palavras aí? Ó, vamos converter todas, não, para que a gente consiga andar um pouco aí e avançar. Ó, qual que nós fazemos? Manto, tá? A palavra manto, agora nós vamos converter ela em fonema, tá? Converter em som. Ó, ela é grafada manto. O Word fica pirraçando, ele não quer que a gente escreva errado. Deixa eu ver se a gente consegue. Ignora. Ó, manto. Em som ela fica assim, manto. Basta você colocar o tio na letra A e você elimina o N. Você não precisa do N. Por quê? Porque a gente, para converter em fonema, a gente tem que eliminar, né? A gente tenta eliminar o máximo de letras e simplificar ao máximo a palavra ao modo que a gente fala. A gente converte exatamente como a gente fala, né? Então, manto. É assim, ó. Mesma coisa da mãe, manto. Esse N, ele é irrelevante na hora da palavra. Você não fala ele. Você não... O N sozinho em si, ele não vai ter esse som. Ele não existe som. Porque é uma consoante, né? A consoante, inclusive, já para a gente avançar um pouco, por que chama de consoante? A escola fala que é tudo que não é vogal é consoante, né? Mas o ideal é você entender a razão dela se chamar consoante. É porque ela precisa de um outro som para que ela exista. Consoante é com outro som, tá? Então, ela precisa de um outro som. A palavra B, a letra B, ela é uma consoante, mas o som dela
tá? Ó, você vai fazendo só um barulho. Não existe. Então, para você falar a letra B, você tem que falar o E junto. B. Para você falar a letra M, olha o tanto de letra que você vai falar. Vai falar o E de novo no começo, o E no final. E M, muitas vezes é o I no final, né? É o E, M, I. Então você precisa de outras letras, vogais, para que a consoante tenha som. Letra R. Você não vai ficar fazendo barulho. Isso aí é grunhido, isso não é letra. Então, você precisa de um outro som para que a consoante exista, um som de uma vogal. Então, por isso que ela chama consoante. Então, ó, presta atenção. Quantas letras tem na palavra manto? 5 letras. 5 letras. Já a fonologia, a transmissão, sons dela, quantos sons? Nós temos apenas 4 sons. Ou 4 fonemas, tá? Vamos colocar 4 fonemas, que você já sabe que nós estamos falando de sons. Cada microsom é um fonema, tá? Então, pessoal, uma coisa que é muito importante também no estudo dos fonemas, da fonética, da fonologia, é a gente não confundir fonema com letra, tá? É o que nós estamos falando aí. Porque tem palavras com letras diferentes e mesmo fonema, tá? Então, veja bem. O fonema Z, o som Z, tá? Vamos acostumar já o que é o fonema, é o som, tá? Então, o fonema Z. O fonema Z, você vai encontrar ele aonde, ó? Na casa, você vai encontrar lá no asilo, você vai encontrar lá naquela pessoa azarada, você vai encontrar lá na exigibilidade, ok? Ó, veja bem, aqui é a letra S, mas ela tem som de Z. Já viu que a gente foi na escola? Não, aqui o S é com som de Z, o professor falava. Na casa, o S tem som de Z. No asilo, o S tem som de Z. No azarada, o S tem som de Z, o Z tem som de Z mesmo. Aqui é Z. No X, ó, exigibilidade. Tá, joia? Então, veja bem, ó, nós temos aqui 1, 2, 3 letras diferentes, um mesmo fonema. Um mesmo fonema. Porque tem o mesmo som, é o mesmo som de Z. Mas as letras são diferentes. Por isso que a gente não pode confundir o Z ou Z. Não pode confundir letra e fonema. São coisas diferentes, tá? Então, vou colocar aqui, ó. Não confundir letra com fonema. Veja que há fonemas diferentes, aliás, que há letras diferentes com o mesmo fonema. Ficou melhor escrito assim, ok? Então é isso. A princípio, precisamos aqui entender que o fonema é diferente de letra, tá? Porque você pode ter o mesmo fonema e diversas letras diferentes, tá? Ou ainda, você pode a mesma letra ser representada por mais fonemas, sabe? Ou a mesma letra pode ser representada por mais fonemas. Ok? Eu ainda não consigo digitar sem olhar muito no teclado, não. Bom, então a mesma letra pode ser representada por mais fonemas. Por exemplo, vamos lá. Ó, na palavra exame, essa letra X
tem o fonema. Não, vou pôr o fonema aqui entre colchetes para vocês já aprenderem, tá? Eu não vou nem converter ela toda, mas só para vocês entenderem. Ela tem o som de Z. Não tem um som de Z? Essa letra? Ué, gente, não tem um som de Z? Exame tem um som de Z. A letra X tem um fonema Z. Agora, a letra X ainda em outra palavra. Deixa eu ver. Palavra texto. Ó, texto que nós estamos escrevendo. Neste caso aqui, a letra X, na palavra texto, ela tem qual som? Ó, texto. Ela tem som de X? Não, senão vai ficar texto. Ela pode ter som de X lá no Rio de Janeiro, que é lá capaz de ter mesmo. Mas aqui, vamos falar nós aqui, né? Normalmente, por assim dizer. Nada contra os cariocas. Mas no estudo da fonologia, se a gente levar em conta essa bagunça toda, aí a gente endoide. Isso aí nós vamos levar em conta no estudo das variações linguísticas, eventualmente. Então aqui, ó, o texto tem X também, mas ele tem som de X? Não. Ele tem som de Z, igual a palavra exame? Não, ele tem som de S. Ele tem som de S, tá? A palavra tóxico. A palavra tóxico. Neste caso aqui, ó, o X. Vamos pôr ele em vermelho de novo. Ele tem som de quê? Tóxico. Agora não, agora é uma única letra que tem um som de dois fonemas, de duas letras. Ó, o X nessa palavra ele é representado pelo KS. Tóxico. Tá joia? O enxame. Ó, é X também, tá? E agora? Agora ele é representado pelo enxame. Ele é representado pelo CH. Então, perceba que há a mesma letra em palavras diferentes e elas se convertem em fonemas diferentes, representados por letras diferentes. Então, exame tem som de Z, o X tem som de Z. Texto, o X tem som de S. Tóxico, o X tem som de KS. O enxame, o X tem som de CH. Tá certo? Então, já vimos aqui a diferença de letra com fonema, né? E ver que elas são diferentes, né? Vamos ver um outro exemplo. Ó, sexo. O sexo, você escreve assim. Que bom. Não, mentira. Não, zoeira. Ó. O sexo. O sexo. Você vai transformar ele agora a palavra toda. Vamos transformar a palavra. Aqui nós transformamos só a letrinha em fonema para vocês entenderem. Vamos transformar a palavra toda em fonema, tá? Para vocês verem aqui. Ó. Sexo. Nós vamos fazer assim, ó. Sexo. Quando você fala rápido, você fala sexo. É assim que você fala. Não é assim que você fala, tá? Então, ó, veja que, deixa eu ver, ó, são 4, ó, deixa eu colocar aqui, ó, convertendo palavras em fonemas. Ó, tudo isso aqui é som, tá, pessoal? Nós falamos lá em cima que a menor unidade
de som que causa distinção nas palavras, ela é considerada um fonema, tá? Mas a conversão toda da palavra aqui para cá, a gente chama de fonema. Então, ó, convertendo palavras em fonemas. Sexo vira sexo. Então, ó, tem um total de 4 letras que vira 5 fonemas, tá? Oh, meu Deus. Pronto, 5 fonemas. Bolo. Bolo. Nós vamos representar a palavra bolo no estudo dos fonemas com bolo. 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 Assim que a gente escreve. Por isso, já viu aquele negocinho ó, que a gente não pode falar errado? Porque muita gente fala, os antigos falam isso. Não, quando você fala errado, cara, você escreve errado. Você costuma falar errado, você escreve errado. É mais ou menos isso, tá? A gente não vai escrever assim numa prova, lógico. Mas quando você costuma falar palavras completamente erradas, que não te lembra nem qual é a grafia correta, aí você escreve errado na prova. Então, a gente sempre fala diferente do que escreve. Ó, bolo, bolo, bolo. Por que nós colocamos aqui o acento circunflexo aqui? Esse acento aqui o acento quer dizer que deve ser pronunciado com de forma fechada. A gente fala do O fechado. Bolo, 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 que é o acentinho circunflexo. Se a gente coloca com acento agudo, fica bolo. Aí seria um O aberto. Bó. Você abre. Bó. Bo. Você abre a boca para falar um O. Tá? Ó. O barro. Vamos converter a palavra barro para fonemas. Ok? Então, nós vamos converter barro ou o Rzinho de cabeça para baixo, tá? Barro, barro. Soltar um barro. Nossa, essa estrada tá só um barro. A gente nunca fala barro. Repito, pessoal, regionalismos, essas variações da língua, nós vamos estudar em capítulo próprio, viu, Daniel? Porque se for pra gente olhar, lá no Paraná eles falam igualzinho escreve. Leite quente, dói o dente da gente. Barro, no carro, ó o carro, guri. Carro. Quando fala carro, ó o carro, guri, né? Então, mas aí, vamos entrar nesse mérito por enquanto, tá? Como que nós falamos? Barro. Barro. Vê se não... Lê aqui, barro. Barro. Entendeu? Você não... Pronto. Você fala um pouco mais estendido esse R aqui, porque por si são 2, aí você põe ele maiúsculo aqui para representar que são 2, tá? Que é mais reforçado, ok? Bom, ainda no estudo dos fonemas, vamos estudar quanto a classificação dos fonemas, tá? Classificação dos fonemas. Tá joia? Vamos estudar aqui quanto à classificação dos fonemas. Vou fazer bonitinho para ficar bonitinho. Bom, como nós falamos, a vogal. Ó, vamos falar a vogal. Quais são as vogais? É possível, né? Nós sabemos quais são, né? A, E, I, O, U. Ou não. São as vogais, não é isso? Conhecidas vogais desde criança. Estou lhe fazendo uma pergunta. Estou lhe respondendo, não sei.
A vogal, ela é um fonema que é pronunciado sem obstáculo da passagem de ar, tá? Por isso que a gente, uma das classificações dos fonemas é em vogal. A primeira classificação. A gente chama ela de vogal. Por quê? Porque ela é pronunciada sozinha, diferente da consoante, tá ok? E sem passagem, sem bloqueio da passagem de ar no aparelho fonador. Isso serve também para o estudo da música, viu, pessoal? Não sei se os senhores sabem, eu sou músico. Então, o Daniel também é um grande músico, viu? Não é, Daniel? Nosso amigo violeiro. Bom, então, Daniel, você sabe que você tem o seu aparelho fonador aí, que canta o sabiá, a majestade do sabiá. E aí, dentro do aparelho fonador, aí você tem aí as pregas vocais, enfim. Lábios, língua, caramba. E aí você precisa, na sua boca, bloquear a passagem de ar quando você vai falar algumas letras, não é? Já nas vogais, não. Você fala a vogal sozinha. A, E, I, O, U. Perceba que elas possuem sons fortes sozinha. Ela não depende de ninguém para pronunciar. Enquanto a consoante precisa de uma vogal para ter som. Ela não consegue ser pronunciada sozinha. Tá? Então, classificação dos fonemas. A princípio, a vogal. Entendemos o que é vogal. Descendo, o que são as semivogais? Vogal e semivogal. Então, vou pôr no singular, porque lá em cima eu coloquei no singular, tá? Então, a semivogal são os fonemas que são unidos a uma outra vogal. Que forma só uma sílaba. Deixa eu ver como é que eu coloco aqui. Fonemas que são unidos. Que são unidos a uma vogal. Formando só uma sílaba. Em regra, tá? Deixa eu ver como é que eu dou exemplo disso aqui. Ela é uma vogal ainda, mas ela não é conhecida, ela não é chamada de vogal porque ela não tem essa força toda. Ela é pronunciada de uma forma mais fraca. É uma vogal pronunciada de forma mais fraca, certo? Veja como estamos avançando, né? Vogal, semivogal, nós já estamos evoluindo no estudo da língua portuguesa. Essa aqui é a base que nós vamos precisar para que a gente evolua em todo o estudo. Bom, deixa eu ver aqui um exemplo de semivogal. Eu tô pensando aqui, geralmente, pessoal, deixa eu dar cabo aqui, não. Vou passar para baixo para não misturar, tá? Semivogal. Geralmente, é letra I e letra U. Geralmente, a semivogal é a letra I ou letra U. Tá certo? Veja bem. Na palavra coisa, coisa. Veja que nós temos duas vogais juntas.
Nós temos duas vogais juntas. O e I. Nessa separação aqui, nessa conversão para fonema, o que ficaria? Coisa. Ó, na hora de você falar, coisa. Veja que o você fala mais forte. O I você coisa. Ah, coisa. Ah, essa coisa. Coisa. Entendeu? É bem intuitivo, tá? Ó, coisa. Vamos dando outros exemplos para vocês entenderem. Ouro, ó. Por que ouro? Ó, mesma coisa, ó. Ouro. Deixa eu ver como é que eu faço aqui pra gente mudar a cor disso aqui, pra gente ver qual que é a vogal, qual que é a semivogal. Ó. Vamos fazer assim, ó. A vogal nós vamos deixar ela de vermelho, porque ela é fortona, ela é o bicho pegando, ela é vermelhona, tá? E a semivogal nós vamos deixar ela de amarela, porque ela amarelou. Mas eu não estou enxergando nada, esse amarelo aqui ficou horroroso. Esse tipo um laranjinha, tá? Ó, coisa, ok? Ouro. Você quase não escuta o U. Então, o U, neste caso, será a nossa semivogal, tá? Papai. Qual que é a semivogal? É o I de novo, ó. Papai. O I vai ser a semivogal, amada semivogal. E aqui a bicho pegando a nossa vogal. Ok? Papai. Mão. Ixi, agora ficou tudo laranjinha. Mão. Ó, veja que nós temos juntas duas vogais. Aí agora, qual que vai ser? Mão. Ó, é forte, o A é mais forte, tá? O A é vogal, o laranjinha é semivogal, tá? Deixa eu ver outra palavra. Pães. Danado, hein, pai? Pães. Aqui, ó. Quais são as vogais nessa palavra? São as duas letras aqui, são vogais, se analisadas separadamente. Quando juntas é a mesma coisa. Qual que vai ser a vogal forte aqui? É a letra A e a letra E é a semivogal. Perceba e não se esqueça que todas são vogais para fins de grafias e tecnicamente são todas vogais. Mas no estudo da fonética e fonologia, na pronúncia, no som das palavras, a semivogal é a que é pronunciada ao lado de uma vogal e de forma mais fraca, tá bom? Pães. Tá bom de exemplo, tá? Ó, veja bem, hein? A semivogal é a letra I, geralmente, ou U, tá? Letra I ou U. Então, veja bem, ó, aqui, ó. Qual que é a semivogal aqui? A I. E aqui? A U. E aqui? A I. Aqui? A U. A O. E aqui? A E. Nossa, e agora? Agora me quebrou, hein? Por que não é mais a I ou a U? E agora? Ó, veja bem. Quando você vai grafar a palavra mão, você não fala mão O. Você fala mão U. Essa letra, na hora de você fazer a grafia dela, ela vai ficar com som de U, tá? Ó, vai ficar com som de U. A grafia não, é porque a grafia é a forma que é escrita, mas a forma que a gente escreve também os sons, né?
Então, a transcrição dessa palavra, dessa grafia em fonema, ficaria assim, ó. Mão. Man. U. Ou U. Man. U. Você fala. Ó. Ixi, rapaz. Deixa eu ver, ó. Você fala com U. Sabe? A maioria das gramáticas nem usa o U. Nesse caso aqui usa o W, tá? E põe inclusive o W com tio. Mas aqui parece que não aceita não, viu? Tá. Então, ó. Mão. Fica com o W, tá? Agora, para você transcrever a palavra pães para fonemas, você vai escrever assim, ó. Pães. Perceba que o E tem som de I. A mão tem som de U, tá? Vou deixar U aqui para você não confundir depois. Só para você tentar entender aqui, ó, que praticamente sempre uma semivogal ela vai ser I ou U. É um macete. Ah, é I ou U. Aí você tira, ó, I, U, ou UI. Pode inverter isso aqui e colocar U, I. Aí você, um mnemônico, que é para você recordar. Você vai lembrar que sempre que a palavra ui, né, que é do machucado e tal. Ui, a palavra ui, geralmente ela é a semivogal. Quando você cai numa prova, qual letra aqui é a semivogal? Aí você fala ui, que difícil. Aí você já vai lembrar o ui e o i. E se você não vê nem o u nem o i, igual aqui em mão, você converte. Qual palavra, qual letrinha aqui que na hora que eu falo parece um u ou um i? Aqui parece U, aqui parece I. Nesse sentido, acaba que toda a semivogal vira U e I, né? Quando ela não é escrita com o I, ela é falada com U e I, né? Bom, outro macete para você assimilar e eliminar um pouco de questões na hora da prova, você vai lembrar que a letra A, ela é sempre uma vogal. Ó, a letra A será sempre vogal. Ela jamais, nunca, de forma alguma, olha como eu estou sendo enfático, será semivogal. Ok? Então, a letra A, quando você vê letra A, você já elimina. Tá? Então, ó, apareceu a palavra papai na prova. Na separação, acontece muito na prova. Vamos supor, na prova eles colocam assim, ó. Papai. Ó. Essa palavra está corretamente representada pelos sinais abaixo. É a sinal alternativa em que esta palavra está corretamente representada pelos sinais abaixo. Aí lá vai estar escrito assim, ó. Atenção, hein? Ó, papai. Aí eles vão colocar assim, ó. Deixa eu pôr de preto, né? Papai, ó. Aí vai estar escrito assim, ó. Consoante. Vogal. Consoante. Vogal. Semivogal. Aí vai ter várias opções. Vai estar assim. Vogal. Consoante. Vogal. Semivogal. E vogal de novo. Aí eles invertem. Consoante. Consoante. Ó, consoante. Vogal. Consoante. Vogal.
vogal, consoante, consoante, vogal, consoante, consoante, vogal. Ai, meu Deus, o P, consoante, vogal. Eles podem inverter assim, ó. Semivogal e vogal. Ó, perceba que outro macete em concurso público, geralmente as questões que são praticamente idênticas e muda apenas uma coisinha, é nelas que você deve ficar. Então essas aqui que estão completamente diferentes, você elimina se fosse para você chutar. E aí você chutaria entre essa e essa, porque elas estão praticamente idênticas, ó. C, V, C. Só o final que ela inverte. O V primeiro e aqui o V por último. Tá? E aí você fica entre as duas. Você fala, nossa, e agora, hein? Essa ou essa? Aí você vai lembrar. Consoante, o P. Vogal, o A. O consoante, o P. Você vai lembrar que o A nunca é uma semivogal. O A é sempre o fodão. Ele é a primeira letra das vogais. Ele é a primeira que chega abrindo a ala. Ele é o A, abre alas. Então ele jamais será semi. Ele é sempre o alfa. Ele é sempre o poderoso. Então o A não é semivogal. A hora que você sabe isso, você já acertou a questão. Não pode ser semi aqui, porque o A nunca é semivogal. Você já eliminou. Então você vai claramente acertar que é a alternativa A. Tá joia? Bom, seguimos aqui. Vamos falar agora das consoantes. Eu acho que ficou claro aqui, né, Daniel? Ó, se você tiver alguma dúvida, você me liga. Nós estamos aí para te atender, tá? E nós vamos falando aí por WhatsApp, tá? A gente vai conversando. Você também pode, na prova, aqui nós temos exemplo de conversão em siglas, né? Consoante, vogal, consoante, semivogal. Mas lá pode estar também uma frase. Lá pode ter uma frase. Você pode chegar na prova e está escrito assim, ó. Presta atenção o que vai estar escrito lá na questão de concurso. Segundo um grande filósofo da atualidade, a frase na frase era uma mão na direção e outra no carinho. Pegou a referência? Nós encontramos ele na rua, inclusive eu dei R$5 para ele. É isso mesmo, Daniel? Alimentar e largar mão de ser besta, se criar ser um gesto homem. Eu sobrevivo assim por modo de trazer as maldições dos próprios que se merecem se pensar o próprio mal para ele. Eu não se peço fazer maldade com ninguém, é por sentidos, para se trazer na mão, não se desejar a mim, se pensar mal de mim. O certo é se dizer, se cria vergonha na sua cara, se toma um documento, se cria vergonha na sua cara e vai se procurar trabalhar. Segundo o grande filósofo atualizado, na frase, era uma mão na direção e outra no carinho. Encontre as estruturas classificatórias dos fonemas. Parece difícil, né? Mas não, você vai pegar essa frase aqui, ó.
Era uma mão na direção e outra no carinho. Ó, negrito, hein, pra ficar chique. O que nós vamos fazer com essa frase? Vamos colocar ela aqui embaixo, ó, pra gente trabalhar ela. E nessa frase, nós vamos identificar aqui a mesma coisa, né? Por exemplo, ó, vamos direto lá pra gente não perder muito tempo. Ó, mão, a palavra mão. Mão. Mão, nós vamos saber aqui que o M é consoante, vogal e semivogal. Ó, enquanto as estruturas classificatórias dos fonemas, mais especificamente, a presença de semivogais, ok? Bom, era a mão só no carinho. Aí, ó, mão. Na mão, você vai encontrar aqui, ó. Qual é a palavra que tem uma semivogal? Vai ser essa aqui, ó. Se a gente conseguir diminuir para ficar melhor. Ó, aí encaixa melhor, tá? Ó. Mão, consoante, vogal, semivogal. Mão, mão. Lembra lá em cima nós falamos? O A, som de U, tá? Mão, ó, o O, som de U. Mão, o O, som de U. Então é sempre I e U. Ó. O na. Consoante vogal, tá? Então nós não vamos mexer nela, ó. Consoante vogal. Direção, ó. Consoante, vogal, consoante, vogal, consoante. Ó, aqui a semivogal tá aqui, ó. Semivogal vai estar aqui. Então nós vamos identificar dessa maneira. Tem a vogal e a semivogal. Agora, deixa eu ver como é que eu identifico. Eu não vou nem colocar a letra toda, então vamos marcar só a semivogal, tá? Direção. Deixa eu ver onde mais. E outra. Ou. Então aqui já tem, ó. Qual que é a semivogal? Ó. Vogal é o O, que é a forte. E a semivogal. Ah, rapaz, nós estamos esquecendo de usar o nosso esqueminha maravilhoso. Ó, semivogal é laranja, tá? Não é isso? Colocamos. Ó. Laranja. Outra. O O é a vogal. Ué? Oh, meu pai. Ó, o O é a vogal. O U é a semivogal. Tá? Enfim. Acho que deu pra gente entender aí já, tá? Acho que no mais aqui nós não temos. No carinho. Não tem outras vogais juntas aqui, tá? Ou tem? Não tem, tá? Então, a estrutura seria essa aqui. Certo? Bom, seguimos aí. Voltamos lá, nós já falamos o que era consoante. Você já teve um esclarecimento. Nós estamos usando qual tamanho de letra, hein, pessoal? 18? Vou botar o tamanho 18, então, né? Ó, consoante. Agora nós vamos falar das consoantes. Eu já falei lá em cima, mas vamos repetir, tá? Ó, a consoante ela é um fonema, ó, é um fonema. Ai, meu Deus do céu, produzido. Dessa vez é diferente da vogal, ó, produzido de forma diversa da vogal, pois enfrenta
a resistência do ar na boca ou no aparelho fonador. No aparelho fonador. Tá? Ó, o que nós falamos lá em cima? Com a vogal. A, ei, o, u. Mas você não vê som sendo segurado. Quando a gente é músico de instrumento de sopro, igual eu toco clarinete, a gente percebe um pouco melhor essa passagem de ar às vezes. Mas veja que a consoante ela precisa enfrentar uma resistência com a língua. Você precisa mexer a boca, você não precisa só abrir a boca, tá? E como já falamos, ela é sempre acompanhada de uma vogal. Por quê? Ó, consoante igual a com outro som. Então, ela precisa de um som diferente para falar, para ser pronunciada. R, F, pode ver que você já colocou o E. O F é só o f, é sopro, né? Se a gente for usar apenas o som que efetivamente você usa numa consoante, não é uma letra, ela vira um grunhido. Né? Então ela precisa da vogal para ela ser alguém na vida, né? Vamos falar sobre sílaba. Perceba, pessoal, que nós estamos falando sobre muita coisa de português numa única aula, tá? Mas é porque essa aula ela tem que servir de base para tudo, né? Nós estamos destrinchando o básico da língua portuguesa. Isso aqui todos deveriam saber lá no ensino fundamental. Adivinha se a gente sabe isso no ensino fundamental? Não. Eu fui aprender isso no curso de letras da universidade. Tá? Bom. Nós vamos falar de que mesmo? Sílaba. Vamos falar sobre sílabas. Meu Deus. Sílabas. Esse negócio fica mudando o tamanho da letra, hein, rapaz? Ó. Vamos falar sobre as sílabas. Tá? A gente sabe separar sílabas desde criança. Isso aí eu acho que a maioria sabe. Meio que intuitivo. Que as professoras primárias ensinam isso aí até que bem razoável. É uma técnicazinha muito boa, né? Que a gente acaba conseguindo quase sempre separar corretamente. Mas sílaba é um som. Deixa eu ver como é que a gente classifica. O som único. Som unificado a cada respiração. É um som unificado a cada respiração. Né? Lembra que a professora falava, ó, toda vez que você respira, é outra sílaba. Isso aí a professora sempre diz isso aí para nós, tá? Bom, as sílabas elas podem ser divididas em números de sílabas do vocábulo, né? Da palavra que você está dividindo, né? Ó, o número de sílabas rapaz. Oh, meu Deus do céu. O número de sílabas na palavra ou no vocábulo. Vou pôr na palavra que é mais fácil, depois não vai nem saber o que é vocábulo, né, Daniel? Número de sílabas na palavra, certo? Ó, número de sílabas nas palavras ou na palavra, né? Pode ser dividido em... Não, dividido não. Pode ser classificado
assim. Ó, a palavra monossílaba. A palavra monossílaba. Ela é uma palavra de uma única sílaba. Ó, tem uma sílaba. 2. A palavra... Acho que eu não vou nem pôr o número aqui, porque senão eu vou ficar escrevendo número, tá? Agora que eu tô me tocando aqui, vamos pôr só um tracinho, ó, monossílaba. E aqui eu vou colocar, ó, em vez de uma, pra gente identificar mais fácil, tem uma sílaba, número 1, tá? Ó, monossílaba, dissílaba. Essa palavra tem 2 sílabas. Esse negócio não corrige, velho. 2 sílabas. Ó, aqui nós temos a palavra, a classificação em trissílaba. Trissílaba. São 3 sílabas. Ó, é muito simples, tá, pessoal? A pessoa já fala, nossa, Deus do céu, que trem difícil. Não, você sabe tudo, até o penta, o hexa, esse negócio tudo da Copa do Mundo aí, mono é 1. Dissílaba é 2. Trissílaba é 3, tá? Aí, já no 4, aí nós vamos colocar polissílabas. Por que razão? Porque aqui são as palavras com 4 ou mais sílabas. Nesse sentido, então vamos lá. Monossílaba tem uma sílaba. Dissílaba, 2 sílabas. Trissílaba, 3 sílabas. E polissílabas são 4 ou mais sílabas, tá? Vamos separar algumas sílabas. Ó, a gente sabe separar sílabas, tá, pessoal? Mas teoricamente a gente já sabe. Mas vamos fazer algumas, né? Ó, história. Aconteceu esse negócio aqui, acabou a pilha aqui. Ué. História. Ó, história. Vamos separar elas? Como que a gente separa? História. Olha que bonitinho. Tá certo? Sábia. Acho que sábia é uma palavra boa pra gente separar. Sábia. Nós vamos separar assim, ó. Pessoal, eu quero que vocês entendam uma situação, porque há uma pegadinha em algumas palavras em concurso. Por exemplo, história. Tá certo o jeito que eu separei aqui? Tá certo? Tá? Mas, e se eu separasse assim, ó? E se eu separasse assim, ó? Vamos ver, ó. Separando o A, deixando o A sozinho, abandonado na Rua da Amargura. Podemos fazer isso com o Azinho? Sim. As 2 formas de separação estão corretas, tá? Pode, não tem nada de errado, tá? Em a gente separar dessa maneira. Mas o macete aqui, a regra é a seguinte. As palavras, quando terminadas em IA, como história, IE, IO, IA, IE, IO, isso, AEIO, tá? Essas palavras terminadas em IA, IE e IO, elas podem ser divididas
em das duas formas, tá? Sendo trissílaba, né? Ou polissílaba, porque aí seria mais 4 ou mais sílabas. Vamos por 3? Não, vamos por trissílaba, né? Trissílaba ou polissílaba. Ô Daniel, e eventualmente alguém que estiver assistindo isso aí no futuro, o que eu estou fazendo aqui é mais para você ir acompanhando e não perder o raciocínio, mas eventualmente no seu caderno você vai anotar da forma que você melhor compreendeu, que melhor entrou na sua cabeça, né? Então você pega o que eu estou falando mais o que eu estou escrevendo e traduz do seu jeito, tá? Para que isso fique assimilado na sua memória de longo prazo, tá bom? Então não precisa copiar do jeito que está aqui, tá? Aqui eu estou fazendo um resumo para deixar escrito o que eu estou falando, tá certo? Mas você pode eventualmente aí separar. Falando em separar, ó, essas palavras, veja bem, ó, quando termina em IA, IE e O, você pode dividir ela das duas formas. Na hora de separar a sílaba. História, 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 porque ela tem um acento aqui no O. Não precisa ser o acento na última, viu? Sabia, sabia, sábia, sábia, sábia. Você poderia escrever só o sábia. Tem gente que ia fazer assim, né? Então você fazendo de um jeito ou de outro, você está certo, porque ela termina dessa maneira. Ela termina dada em IA, IE, IO, tá? E tem o acentinho. Quando não tem acento, ó, a palavra sem acento, palavra sem acento, tem que separar. Você precisa separar, tá? Obrigatoriamente. Então, a palavra sem acento você precisa separar. Quando tem acento, você não precisa separar, tá? Nós estamos falando das sílabas, de sílaba, trissílaba, os números das sílabas, né? A quantidade de sílabas nas palavras, tá? Bom, agora nós podemos ainda classificá-las a monossílaba. Nós vamos falar agora da monossílaba. Vamos voltar para a monossílaba. Ó. A monossílaba pode ser classificada em monossílaba átona e tônica. Ok? A monossílaba pode ser dividida entre átona e tônica, tá? Repito, do jeito que eu estou escrevendo é o jeito que fica melhor para mim, tá? Explicar e acompanhar o raciocínio aqui, tá? Como eu sempre faço nas outras videoaulas aí, que o pessoal tem acompanhado aí. Ou não, né? Que ainda vão acompanhar. A monossílaba, quando ela monossílaba já falamos, viu, pessoal? Quando é uma sílaba só. Quando ela é átona, como é que eu faço aqui, hein? Ó, átona, ela é mais fraca, tá? E tônica é forte, é tônica. Vou tomar água tônica. Tem acento. Sabe, a sílaba tônica, qual que é? A mais forte. Nós já não sabemos disso, tá? Então, ó, átona é fraca, tá? E sem sentido por si só.
a sílaba átona, ela não faz sentido. É uma sílaba morta se ela não for acompanhada, tá? Então, deixa eu ver exemplo de sílaba átona. D. Ó, D. O que quer dizer D? D não quer dizer nada. Ela não tem sentido sozinha. Tá? Não tem sentido sozinho. Se ela tivesse o acento, teria sentido, porque é isso. D. Você está mandando D alguma coisa, né? Dê isso para aquela pessoa. Agora, D. Não tem sentido. Fulano, cicrano, D, Beltrano. D, Beltrano. O D sozinho, D o quê? D não tem. Aí se você não colocar o Beltrano para acompanhar, não dá certo. Você tem que ter um complemento, né? Ó, lês. Lês. Lês o quê? Lês. Não sei. Sozinho não tem sentido. Lês não tem sentido, né? Me. Não tem sentido. Se. Se o quê? Tem sentido sozinho? São sílabas tônicas, são sílabas átonas, monossílabas, são monossílabas, são únicas. É uma sílaba sozinha e ela não tem... É uma palavra monossílaba fraca, átona, que ela não faz sentido, né? Sem um complemento. Já a sílaba tônica é forte, bicho pegado, vida louca. Ela já tem sentido sozinha. Por mais que ela seja uma sílaba, uma palavra monossílaba, só tem uma sílabazinha. Nossa, como é que isso vai ter sentido? Tem, porque são palavras que são monossílabas, mas que possuem sentido sozinho. Então vamos lá, o D nós já falamos lá em cima. Ó. D, se tiver o acento, tem. D isso para aquela pessoa. Você sabe que o D quer dizer alguma coisa. Lê. Sabe que o cara lê. Né? Já. Sabe que é agora, nesse momento. Né? Você não precisa ter, você tem significado. Eu vou tomar chá. Você sabe que chá é uma sílaba. Você sabe qual é o significado do chá? É a erva, tal. É uma bebida de ervas, não sei o que, tal. Então você sabe o que é um chá, né? Pôs. Pôs alguma coisa em algum lugar? O sol. Olha o sol, sol. Sol é uma sílaba única. Nós sabemos o que é o sol. Não precisa ter um complemento, né? Agora lá em cima não. Tudo tem que ter um complemento. Senão você fica me, se, lês, de. Você fica um índio que você não entende nada que está falando, né? Ah, agora eu entendi! Agora eu saquei! Agora todas as peças se encaixaram! Bom, falamos aqui então das sílabas, que elas são... As divisões das sílabas podem ser monossílaba, dissílaba, trissílaba, polissílaba. Voltamos à monossílaba, falando que a monossílaba pode ser átona ou tônica. E agora seguimos falando que precisaremos estudar o conceito, a definição e a classificação das sílabas enquanto a sua tonalidade, a sua força, né? Então, veja bem, nós estamos falando quando ela é átona ou tônica, não é isso? A monossílaba, já falamos, ela é tônica quando ela tem sentido. Mas ela não tem sílaba tônica, porque ela não tem jeito, como é que vai dividir? Ela é monossílaba, ela só tem uma sílaba. Então, a divisão de sílabas, nós só fazemos elas quando a palavra tem duas ou mais sílabas. Ela é a partir da dissílaba. Como é que nós vamos separar e identificar qual que é a sílaba tônica? Não tem sílaba tônica, tem palavra tônica e palavra átona.
Agora a separação por sílaba tônica. Nós vamos identificar nas palavras acima de 2 sílabas quais dessas sílabas são tônicas, tá? Bom, ó, já viu falar na oxítona? Oxítona. Oxítona. Já ouviu falar na oxítona? Essa a palavra ela é oxítona quando a sílaba, oh meu Deus, a sílaba tônica é a última da palavra. Aí ela é oxítona. Bom, quando a sílaba tônica é a última da palavra, né, ela é oxítona. Vamos dar exemplos aqui de palavras oxítonas. Abajur. Não, vamos pôr em parênteses. Vamos separar as sílabas de abajur agora, tá? Ó, a, ba, jur. Abajur. Jur. Essa é a mais forte. É a sílaba tônica, é a mais forte. Vamos pôr de novo agora no vermelhinho, porque é a sílaba mais forte, a sílaba tônica, abajur, tá? Abrir. 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 Qual que é a sílaba tônica? Brir. É a última, não é a última? Então ela é também uma oxítona. Deixa eu pensar aqui como é que eu explico isso aqui. Abajur. Abajur. Ó, por que ela é mais forte? Deixa eu passar uma dica aqui que serve para vocês decorarem isso aí, e aí você na hora da prova você faça isso, tá? Faça isso em mente, tá? Se você fizer isso falando, você vai ser eliminado e vão falar que você é muito doido. Tá, só Daniel? Então, fique ligeiro. Bom, o que nós vamos fazer, ó? A dica. Deixa eu ver onde que eu ponho essa dica aqui, ó. Vamos pôr antes das palavras para a gente classificá-las direito, tá? Ó, você deve chamar a palavra como se fosse uma pessoa, tá? Deixa eu ver aqui, põe entre parênteses também. Ó, você vai chamar essa palavra como se fosse uma pessoa, tá? Deixa eu ver o tom aqui, ó. Vamos supor que você chega no portão e você está chamando o abajur. Abajur! Qual que é a sílaba mais longa? Agora, esquece o negócio de forte, tá? A forte é a maior. Abajur! Severino! Ó, então, ó, do mesmo jeito que você chama o Severino, do mesmo jeito que você chama o Marcão. Ô, Marcão! Marcão! Sabe? Você dá uma cantadinha para chamar no portão. Abajur! 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 Ó, Então, é aqui. Abrir. Abrir! Abrir! Ó, o A você falou muito rápido, ó. Abrir! Abrir! Tá? Seu animal, quando você tem aquele seu amigo que você... quando eu vou chamar lá o Daniel lá na porta, eu falo assim... Animal! Legal! Bem louco! Né, Daniel? Brincadeira, viu, pessoal? Esse cara é meu brother. Ó. Animal. Tá certo? Então separamos a palavra animal. Aí, animal. Ó. Não ficou o mal?
é a última também, tá certo? Ó, Guaraná. Guaraná. Ó. Guaraná. Ó. Guaraná. Guaraná. Ó, eu prolonguei na hora de chamar o Guaraná. Então, é a última. Tudo oxítono. Ó. Vocês estão vendo que ela é tudo oxítono? Por quê? Porque a sílaba forte e mais prolongada é a última. Fala comigo, bebê. Ó. Bebê. B. B. Ó. Bebê. Onde ficou o prolongamento na chama? No E, que ficou mais forte, tá? Boné. Você perde o boné, aí você é aquele boné tecnológico que você comprou na Amazon e você chama e ele vem. Aí você chega e fala assim, ó, vamos separar, hein? Você chega e fala assim, boné, cadê você? Aí o boné ó, sílaba tônica, é a última, tá? Que mais? Jejum. Jejum, tô precisando, estou gordo feito uma porca. Óbvio. 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 Jejum. Tá? Vou chamar para me dar forças para parar de comer doce. Jejum. Jejum. Então, nessa separação de sílaba, qual que é mais forte? É a última. Todas as palavras são palavras oxítonas, ok, pessoal? Então, pessoal, a regra é essa. Eu não vou me alongar muito nisso, não, porque isso aqui é muito simples, tá? Nós colocamos qual aqui? Oxítona. Então, vamos lá. Ó, ainda a paroxítona, tá? Que é quando a sílaba forte é a penúltima e a proparoxítona quando a sílaba forte é a antepenúltima. Tá certo? Então, vocês sempre vão fazer esse esqueminha aí. Vocês vão chamar, vão gritar, vão implorar e vão falar com ela. Vai chamar a palavra ei, fulano. Aí você vai separar as sílabas no papelzinho e você vai identificar se a sílaba mais prolongada ao você chamar, se ela vai ser a última, ó, sempre a palavra menor, ó, oxítona é a última, vai de trás para frente. Oxítona é a última. A paroxítona, uma palavra um pouco maior, é a penúltima. E a proparoxítona é a antepenúltima, tá? Então, 1, 2, 3. De trás para frente. Então, se a sílaba forte for a penúltima, ela é paroxítona. Se a sílaba forte for a antepenúltima, ela é proparoxítona. E se for a última, é oxítona. Tá joia? Pessoal, vamos dar uma pausa nos nossos estudos. Vou pôr a aula para gravar. E nós retomamos amanhã, porque vai dar 1h da manhã. E o nosso amado Daniel não paga adicional noturno. Continuamos amanhã. Até mais. Até já. Tchau. Tava na canseira de só perder dinheiro. Decidiu virar concurseiro. Como é que faz pra passar? No meu canal eu vou te ensinar. Passei pobre, todo mundo pode. Passei pobre, você também pode.